questão número 13 é sobre aritmética e o assunto é grandezas proporcionais. Ele fala que no estudo de ciências, o item gases perfeitos tem-se a seguinte fórmula. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, nós temos três grandezas envolvidas aqui. P, que é pressão, V, que é volume, e T é temperatura. Então, P1, V1 e T1 são, respectivamente, as condições de pressão, volume e temperatura de um gás perfeito num primeiro estado, era assim, e P2, V2 sobre T2 num segundo estado. Considerando a fórmula dada, analise as afirmativas abaixo. Três afirmativas. Ele falou aqui, primeira afirmativa, pressão e volume são diretamente proporcionais. Olha só, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Por exemplo, x e y diretamente proporcionais é quando x sobre y é uma constante. Mas no caso nós temos aqui três grandezas, tá? Então você faz o seguinte, você fixa a terceira grandeza e trabalha só com as duas primeiras que ele está falando. Então olha aqui, pressão e volume, pressão e volume. Para analisar o que elas são, você fixa a terceira grandeza, que é a temperatura. Então vai ficar assim, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então você fixa essa terceira grandeza. Vai ficar P1V1 é igual a P2V2. Olha só, é o contrário do que a gente tem aqui, né? Quando você tem a razão entre duas grandezas sendo constante, você tem grandezas diretamente proporcionais. E o outro tipo de proporcionalidade é quando você tem grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais é assim, o produto dessas grandezas é uma constante. Ele não se altera. Quer dizer, uma grandeza muda, a outra muda também, mas o produto delas se mantém constante. Quando você tem essa relação, você fala que as grandezas são inversamente proporcionais. Então aqui no problema, pressão e volume, o produto é constante. Você fixando a terceira grandeza, que é a temperatura, você vai ter produto constante. Quando você tem produto constante, você tem grandezas inversamente proporcionais. Isso é o que ele está falando aqui? Pressão e volume são diretamente proporcionais? Não, tá ao contrário. É inversamente, produto constante, tá? Produto constante é inversamente. A segunda aqui, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Olha aqui, pressão e temperatura. Você vai fixar a terceira grandeza, que no caso aqui é o volume, vai ficar pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura. Quando a razão é constante, você tem grandezas diretamente proporcionais. É o que ele está falando aqui. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, essa aqui está correta. E a terceira, volume e temperatura são inversamente proporcionais. Olha aqui, volume e temperatura. Então eu vou fixar a pressão, volume e temperatura vão ficar assim. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É isso aqui, a razão é constante. Então, diretamente proporcionais. Então, essa aqui é diretamente. Ele falou o contrário, falou que é inversamente proporcionais. Tá errado, né? Então a 1 e a 3 estão erradas e a 2 está correta. Vamos ver lá nas opções? Olha aqui. As afirmativas 1 e 3 são falsas. Apenas a 2 está correta. Aqui ele fala 2 falsa, né? Então 1 e 3 estão erradas e a 2 está correta. E é essa aqui. Então a resposta correta é a letra E de eco.